A Imprensa e o Dever da Verdade, de Rui Barbosa. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe malfazem. Devassa o que lhe ocultam e tramam. Colhe o que lhe sonegam ou roubam. Percebe onde lhe alvejam ou nodoam. Mede o que lhe cerceiam ou destroem. Vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Sem vista mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro. Vida no medo. Morte em vida. Receia de tudo. Dependência de todos. Rumo à mercê do acaso. Tal condição do país, onde a publicidade se avariou e, em vez de ser os olhos, por onde lhe exerce a visão, ou o cristal que lhe aclareia, é a obscuridade, onde se perde a ruim lente que lhe aturva, ou a droga maligna, que lhe a perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lhe deixando ser não adulterada, invertida, enganosa. Entre as sociedades modernas, grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a ou envenenai-a, e será como se obstruísses as vias respiratórias a um vivente, ou o pusesses no vazio, ou o condenasses à expiração de gases letais. Tais são o que uma imprensa corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado. Um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos. Um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Todos os regimes que decaem para o absolutismo vão entrando logo a contrariar a amizade suspeita entre os jornais. Bem se sabe, por exemplo, o que, a tal respeito, foi o Império de Napoleão III. Mas na Alemanha, debaixo da influência bismarquina, é que se requintou, em proporções desmedidas e com inconcebível generalidade, essa anexação da publicidade ao governo. A surpresa desse acordar entre ruínas tais, desse cair de tão vertiginosa altura, em tão inconsumerável abismo, lampeja com uma claridade sinistra sobre o regime, que ora se vai introduzindo no Brasil, de apagamento da consciência das nações pela imersão habitual do seu espírito e costumes da mentira. 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor da pátria, o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria. Deixamos a pátria pela liberdade, mas pátria e liberdade renunciamos pela verdade. Porque esse é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade. Nenhum país salva a sua reputação com os abafos, capuzes e matilhas da corrupção encapotada. Durante a campanha da Crimeia, em 1854, o Times, o jornal dos jornais europeus, não hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-Bretanha, sustentando que seu serviço era infame, que os soldados enfermos não achavam nem cama onde jazessem, que o exército, gasto, desmoralizado e miserando, não tinha, em balaclava,
nem 11.000 homens capazes de entrar em combate. Russell, o famoso correspondente deste jornal britânico no teatro da guerra, perguntava em carta a Delany, o cérebro diretor do grande órgão, que hei de fazer? Dizer essas coisas ou calar? Mas o interrogado não hesitou na resposta. As instruções que lhe deu recomendaram-lhe, com energia, falar a verdade, sem indulgências nem receios. O Times, declaravam elas. O Times não admitia véus. Embora chegasse a dizer que o exército deveria linchar o correspondente do Times, embora o príncipe consorte o abordasse de miserável libelista, o Times não variou seu rumo, de atitude e de franqueza até o termo da luta do Reino Unido com o Império Russo. Sabeis com que resultado, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir, em 1855, o inquérito sobre a situação do Exército. As mais eminentes autoridades militares declararam, afinal, que ele, narrando com fidelidade ao público os padecimentos da tropa, salvaram o rosto do inglês. O governo da Rainha Vitória agradeceu o valioso apoio do Times, subscrevendo, sem reservas, o princípio seguido por ele, de que nunca se deve encobrir ao público circunstância alguma, quaisquer que sejam os inconvenientes da sua divulgação. A imprensa e o dever da verdade, de Rui Barbosa. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou não doam, mede o que lhe cesseiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. Sem vista mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro, vida no medo, morte em vida, receio de tudo, dependência de todos, rumo à mercê do acaso. Tal condição do país, onde a publicidade se avariou e, em vez de seus olhos, por onde se lhe exerce a visão, ou o cristal que lhe clareia, é a obscuridade, onde se perde a ruim lente que lhe aturva, ou a droga maligna que lhe a perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lhe a deixando senão adulterada, invertida, enganosa. Entre as sociedades modernas, grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a ou envenenai-a, e será como se obstruísseis as vias respiratórias a um vivente, ou o pusesseis no vazio, ou condenasseis à inspiração de gases letais. Tais são os que uma imprensa corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Todos os regimes que decaem para o absolutismo vão entrando logo a contrair amizades suspeitas entre os jornais. Bem se sabe, por exemplo, o que, a tal respeito, foi o Império de Napoleão III, mas na Alemanha, debaixo da influência bismarquina, é que se requintou, em proporções desmedidas e com inconcebível generalidade, essa anexação da publicidade ao governo. A surpresa desse acordar entre ruínas tais, desse cair de tão vertiginosa altura em tão incomensurável abismo, lampeja com uma claridade sinistra sobre o regime, que ora se vai introduzir no Brasil, de apagamento da consciência das nações pela imersão habitual do seu espírito e costumes da mentira. 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor da pátria, o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara que tudo. Demos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas pátria e liberdade renunciamos pela verdade, porque esse é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo, este vem do céu e vai à eternidade.
Nenhum país salva sua reputação com os abafos, capuzes e mantilhas da corrupção encapotada. Durante a campanha da Crimeia, em 1854, o Times, o jornal dos jornais europeus, não hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-Bretanha, sustentando que seu serviço era infame, que os soldados enfermos não achavam nem cama onde jazessem, que o exército, gasto, desmoralizado e miserando, não tinha em Balaclava nem 11.000 homens capazes de entrar em combate. Russell, o famoso correspondente desse jornal britânico no Teatro da Guerra, perguntava em carta a Delany, o célebre diretor do grande órgão: que hei de fazer? Dizer estas coisas ou calar? Mas o interrogado não hesitou na resposta. As instruções em que lhe deu recomendaram-lhe com energia falar a verdade sem indulgência nem receios. O Times, declaravam elas, o Times não admitia véus. Embora chegassem a dizer que o exército deveria linchar o correspondente do Times, embora o príncipe com sorte o apodasse de miserável libelista, o Times não variou seu rumo, de atitude e de franqueza, até o termo da luta do Reino Unido com o Império Russo. Sabeis com que resultado, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir, em 1855, um inquérito sobre a situação do exército. As mais eminentes autoridades miliantes declararam, ao final, que ele, narrando com fidelidade ao público os padecimentos da tropa, salvaram o rosto do inglês. O governo da Rainha Vitória agradeceu o valioso apoio do Times, subscrevendo sem reservas o princípio seguido por ele, de que nunca se deve encobrir ao público circunstância alguma, quaisquer que sejam os inconvenientes da sua divulgação. A imprensa e o dever da verdade, por Rui Barbosa. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que se interessa e se acautela do que a ameaça. Sem vista, mal se vive. Vida sem vista é a vida no escuro, vida no medo, morte em vida, receia de tudo, dependência de todos, uma mercê do acaso. Tal condição do país, onde a publicidade se avairou, e em vez de ser os olhos por onde lhe exerce a visão, ou o cristal que lhe aclareia, é a obscuridade, onde se perde a ruim lente que lhe aturva, ou a droga maligna que lhe perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lhe deixando senão adulterada, invertida e enganosa. Entre as sociedades modernas, grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a ou envenenai-a, e será como obstruísseis as vias respiratórias a um vivente, ou pusesseis no vazio, ou condenasse à inspiração de gases letais. Tais são o que uma imprensa corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhes exploram as instituições. Todos os regimes que decaem para o absolutismo vão entrando logo a contrair amizades suspeitas entre os jornais. Bem se sabe, por exemplo, o que a tal respeito foi o Império de Napoleão III. Mas na Alemanha, debaixo da influência bismarquina, é que se requintou, em proporções desmedidas e com inconcebível generalidade, essa anexação da publicidade ao governo. A surpresa desse acordar entre ruínas tais, desse cair de tão vertiginosa altura e em tão incomensurável abismo, lampeja com uma claridade sinistra sobre o regime, que ora se vai introduzindo no Brasil de apagamento da consciência das nações pela imersão habitual do seu espírito e costumes da mentira. 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor da pátria, o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas pátria e liberdade renunciamos pela verdade. Porque esse é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem ao céu e vai à eternidade. Nenhum país salva sua reputação com abafos, capuzes e mantilhas da corrupção encapotada. Durante a campanha da Crimeia,
Em 1854, o Times, o jornal dos jornais europeus, não hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-Bretanha, sustentando que o seu serviço era infame, que os soldados, enfermos, não achavam nem cama onde jazem, que o exército gasto, desmoralizado e miserando, não tinha em balaclava nem 11.000 homens capazes de entrar em combate. Russell, o famoso correspondente desse jornal britânico, no Teatro da Guerra, perguntava em carta a Delany, o cérebro diretor desse grande órgão: que hei de fazer? Dizer essas coisas ou calar? Mas o interrogado não hesitou na resposta. As instruções em que lhe a deu recomendaram-lhe, com energia, falar a verdade, sem indulgência nem receios. Times, declaravam elas, o Times não admitia véus. Embora chegassem a dizer que o exército deveria linchar o correspondente do Times, embora o príncipe consorte o apodasse de miserável libertista, o Times não variou seu rumo, de atitudes de franqueza até o termo da luta do Reino Unido com o Império Russo. Sabeis com que resultado, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir, em 1855, um inquérito sobre a situação do exército. As mais eminentes autoridades militares declararam, afinal, que ele, narrando com fidelidade ao público os padecimentos da tropa, salvaram o rosto do inglês. O governo da Rainha Vitória agradeceu o valioso apoio de Times, subscrevendo sem reservas o princípio seguido por ele, de que nunca se deve encobrir ao público, em circunstância alguma, quaisquer que sejam os inconvenientes da sua divulgação. Prezado professor Gabriel, de antemão queria dizer que é um grande prazer estar realizando a matéria cujo professor está lecionando nesse momento. Estarei por agora lendo o texto do Rui Barbosa, A Imprensa e o Dever da Verdade. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam. Colhe o que lhe sonegam ou roubam. Percebe onde lhe alvejam ou nodoam. Mede o que lhe cerceiam ou destroem. Vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. Sem vista, mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro. Vida no medo, morte em vida. Receia de tudo, dependência de todos. Rumo à mercê do acaso. Tal condição do país, onde a publicidade se avariou, em vez de ser os olhos por onde se lhe exerce a visão, ou o cristal que lhe aclareia, é a obscuridade onde se perde a ruim lente que lhe aturva, ou a droga maligna que lhe a perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lhe a deixando, senão adulterada, invertida, enganosa. Entre as sociedades modernas, grande aparelho da elaboração e depuração, reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a ou envenenai-a, e será como se obstruísse as vias respiratórias a um vivente, ou a pusesse no vazio, ou a condenasse à expiração de gases letais. Tais são que uma imprensa corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas. Um país de imprensa degenerada ou degeneracente é, portanto, um país cego, um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos. Um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Todos os regimes que decaem para o absolutismo vão logo a contrair a amizade suspeita entre os jornais. Bem se sabe, por exemplo, o que a tal respeito foi o Império de Napoleão III. Mas na Alemanha, debaixo da influência bismarquina, é que se requintou em proporções desmedidas e com inconcebível generalidade essa anexação da publicidade ao governo. A surpresa desse acordar em ruínas tais, desse cair de tão vertiginosa altura e em tão incomensurável abismo, lampeja com claridade sinistra sobre o regime, que ora vai se introduzindo no Brasil. De apagamento da consciência das nações pela imersão habitual do seu espírito e costumes da mentira. 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor da pátria,
o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara-nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade. Mas a pátria e liberdade renunciamos pela verdade. Porque esse é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade. Nenhum país salva sua reputação com abafos, capuzes e mantilhas da corrupção encapotada. Durante a campanha da Crimeia, em 1854, o Times, jornal dos jornais europeus, não hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-Bretanha, sustentando que seu serviço era, entre aspas, infame, que os soldados enfermos não achavam nem cama onde jacessem, que o exército gasto, desmoralizado e miserando não tinha em balaclava nem 11.000 homens capazes de entrar em combate. Russell, o famoso correspondente desse jornal britânico, no teatro da guerra, perguntava em carta a Delany, o célebre diretor do grande órgão, abre aspas, que hei de fazer? Dizer essas coisas ou calar? Fecha aspas. Mas, interrogando, não hesitou na resposta. As instruções em que lhe deu recomendaram-lhe com energia, abre aspas, falar a verdade sem indulgências nem receios, fecha aspas. O Times declarava elas, o Times não admitia as, entre aspas, véus. Embora chegasse a dizer que o exército deveria lixar o correspondente do Times, embora o príncipe consorte apontasse de miserável libelista, o Times não variou seu rumo, de atitude de fraqueza até o termo da luta do Reino Unido com o Império Russo. Sabeis com que resultado, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir, em 1855, um inquérito sobre a situação do Exército. As mais eminentes autoridades militares declararam, afinal, que, abre aspas, narrando com fidelidade ao público, os padecidos das tropas salvaram o rosto do inglês. Fecha aspas. O governo da Rainha Vitória agradeceu o valioso apoio do Times, subscrevendo sem reservas o princípio seguido por ele de que, abre aspas, nunca se deve encobrir ao público circunstância alguma, qualquer que sejam os inconvenientes de sua divulgação. Fecha aspas. Rui Barbosa, a imprensa e o dever da verdade. Um abraço. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Sem vista mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro. Vida no medo, morte em vida. Receia de tudo, dependência de todos. Rumo à mercê do acaso. Tal condição do país, onde a publicidade se avariou, e em vez de ser os olhos, por onde se lhe exerce a visão, ou o cristal que lhe aclareia, é a obscuridade, onde se perde a ruim lente, que lhe aturva, ou a droga maligna, que lhe a perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lhe a deixando senão adulterada, invertida e enganosa. Entre as sociedades modernas, grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminai-a ou envenenai-a, e será como se obstruísseis as vias respiratórias a um vivente, ou o pusesseis no vazio, ou o condenasseis à inspiração de gases letais. Tais são os que uma imprensa corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos,
Um país que, explorado da sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Todos os regimes que decaem para o absolutismo vão entrando logo a contrariar a amizade suspeita entre os jornais. Bem se sabe, por exemplo, o que a tal respeito foi o Império de Napoleão III. Mas na Alemanha, debaixo da influência bismarquina, é que se requintou, em proporções desmedidas e com inconcebível generalidade, essa anexação da publicidade ao governo. A surpresa desse acordar entre ruínas tais, desse cair de tão vertiginosa altura em tão incomensurável abismo, lampeja com uma claridade sinistra sobre o regime, que ora se vai introduzindo no Brasil, de apagamento da consciência das nações pela imersão habitual do seu espírito e costumes de mentira. 3 âncoras deixou Deus aos homens: o amor da pátria, o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas pátria e liberdade renunciamos pela verdade. Porque esse é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade. Nenhum país salva sua reputação com os abafos, capuzes e mantilhas da corrupção encapotada. Durante a campanha da Crimeia, em 1854, o Times, jornal dos jornais europeus, não hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-Bretanha, sustentando que seu serviço era infame, que os soldados enfermos não achavam nem cama onde jazessem, que o exército gasto, desmoralizado e miserando, não tinha, em Balaclava, nem 11.000 homens capazes de entrar em combate. Russell, o famoso correspondente desse jornal britânico no teatro da guerra, perguntava em carta a Delany, o célebre diretor do grande órgão: que hei de fazer? Dizer estas coisas ou calar? Mas o interrogado não hesitou na resposta. As instruções em que ele a deu recomendaram-lhe com energia falar a verdade sem indulgência nem receios. O Times, declaravam elas, o Times não admitia véus. Embora chegassem a dizer que o exército deveria linchar o correspondente do Times, embora o príncipe consorte e apodasse da miserável libelista, o Times não variou seu rumo, de atitude e de franqueza até o termo da luta do Reino Unido com o Império Russo. Sabeis com que resultado, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir, em 1855, um inquérito sobre a situação do Exército. As mais eminentes autoridades miliares declararam, afinal, que ele, narrando com fidelidade ao público os padecimentos da tropa, salvaram o rosto do inglês. O governo da Rainha Vitória agradeceu o valioso apoio do Times, subscrevendo, sem reservas, o princípio seguido por ele, de que nunca se deve encobrir ao público, circunstância alguma, quaisquer que sejam os inconvenientes da sua divulgação.